Oi, amigos, amigas no Face. Hoje é dia 26 de janeiro de 2018. Estamos aqui na Cidadania, já nos preparando para os 60 minutos, esperando que o pessoal vá chegando. E eu estou aqui compartilhando com as outras páginas aqui da Cidadania, né, da Rádio Cidadania, páginas pessoais, para outras páginas de amigos aí, para que vocês possam acompanhar nossos 60 minutos. Estamos aqui com a pauta, muitas notícias da cidade, do Brasil e do mundo, e estaremos falando de saúde também, estaremos falando de muita coisa, acredito eu, interessantes para todos aí, né? Só estou compartilhando enquanto o Oswaldo Tonelli está lá ajeitando e esperando o horário correto, né? Tem que começar pontualmente aqui na Cidadania. Vamos só localizar a nossa página aqui e já ir compartilhando com a página da Rádio Cidadania FM. Obrigado ao pessoal que já está acessando. Estou vendo aqui o nome de muita gente que está chegando, como o Rodrigo, que sempre está acessando, a Sueli Cristina Almeida, tem colegas, amigos e amigas novas aí que estão acessando a página também. E a gente fica contente, cada dia mais a Cidadania trazendo a informação precisa para vocês. O Beto Leme, que está colaborando aqui com o Show da Viola. Domingo tem Show da Viola, Tetonelli? Tem, né? Às 9 horas, né? Show da Viola, com o Beto Leme apresentando o pessoal do Clube da Viola e da Sanfona ao vivo, viu? Vamos ver se a gente transmite aí para o Face, para que mais pessoas possam estar conectados conosco, né? Já está o nosso prefixo aí. Vamos botar aqui o som aqui da rádio. E com a comunidade. Ó, o som aí. Jornalismo levado a sério. 60 minutos. Está no ar. 60 minutos. 60 minutos. Apresentação: Ernesto Albuquerque. 13 horas e 3 minutos. Muito boa tarde, amigos, amigas que estão conosco aí no 104.9, no www.radiocidadania.com.br, o blog da Cidadania, que tem muitas postagens interessantíssimas, mais de 1.300 postagens. Pode dar uma visitinha lá no www.radiocidadania.com.br. Você que tem aplicativo no seu celular, no seu tablet, no seu iPad, você pode ouvir a Cidadania aqui em Avaré, em todo o estado de São Paulo e também em todo o Brasil e mais ainda, em todo o planeta Terra. Será que em outras galáxias também, ô Titonelli? Talvez, né? Estamos ao vivo no Facebook. Obrigado aos amigos e amigas que estão aí acessando, estamos compartilhando com mais páginas para que realmente a gente possa ampliar o alcance aí da Cidadania. E vamos aos destaques da edição de hoje. Os apoiadores culturais, as importantes empresas prestigiando a Rádio Cidadania FM. Os amigos, as amigas que estão aniversariando, a gente manda um abraço muito especial. Estaremos trazendo notícias da agência Rádio Web. Hoje tem 2 temas básicos. Um deles é Lula, que toda a agência noticiária está destacando ainda hoje, e também na saúde a febre amarela. São 2 assuntos aí que estão dominando o noticiário hoje. Também nós temos aqui que hoje é o dia, sabe do quê? Da gula. Atenção, pessoal, já que estamos falando em gula, a preocupação com a obesidade, hein? Uma preocupação tanto para crianças quanto para adultos. Estaremos falando também, viram falar, e muita gente ouviu certamente, da invasão holandesa. Vamos aprender um pouquinho na história hoje o que é exatamente o que aconteceu lá pelos idos de 1650, lá em Pernambuco, na invasão holandesa. Também estaremos falando e mostrando uma entrevista com o doutor Eros Grau, que foi ministro do STF, dizendo que os juízes têm que ser um pouquinho mais discretos. Entre outras coisas, ele estará falando aí nessa entrevista de final de programa, tá ok? E também teremos o Giro Internacional, pegou fogo no hospital da Coreia. Estaremos mostrando essa informação com mais de 40 mortos
Impressionante as tragédias cotidianas. Uma boa tarde a todos e a todas, apoiadores culturais. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmakid, Rede Multidrogas, Rua Minas Gerais 601, fone 3732-4089. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. São exatamente 13 horas e 6 minutos. Um abraço para o pessoal que está acessando. Daqui a pouquinho a gente manda um abraço para todo esse pessoal que está aí nas páginas. Aniversariantes de hoje. Hoje é dia 26 de janeiro. Maria de Lourdes Pimentel aniversaria hoje. João Carlos lá do Jardim Brasil, que sempre participa todos os domingos no nosso programa As Músicas que Fizeram a Nossa Cabeça, o Marcos da Silva Oliveira, o Paulo Rogério Castilho, do Bairro Alto, o Oswaldo Titonelli, vê se pode, ultrapassando a barreira sexagenária, portanto, está nosso amigo aí, Oswaldo Titonelli, cada vez mais sexagenário, cada vez mais sexagenário, deixa eu explicar direitinho aí, né? E também hoje faria aniversário junto com o Titonelli. Infelizmente perdemos há pouco tempo o Pedrão do táxi, o Titonelli. Está aqui na nossa agenda o Pedrão do táxi, que infelizmente há cerca de 2 meses aí veio a falecer, né? Perdemos aí o companheiro que tem o ponto de táxi aqui pertinho da Rádio Cidadania FM. Temos os amigos também do Facebook, daqui a pouquinho eu mando um abraço para cada um deles. O Beto Leme mandou um recadinho aqui. Ah, sim, o show da viola. No domingo, quem vai se apresentar? O Maninho do Acordeon e Nelson Lopes de Guarani. Conhece o Tonelli? Conhece, né? Tonelli já mandou um abraço para eles aí. Clube da Viola e da Sanfona de Avaré. E show da viola ao vivo aqui às 9 horas da manhã. E se tudo correr bem e a gente estiver aí presente, vamos compartilhar aí com a página da Rádio Cidadania no Facebook, tá ok? Para que mais pessoas possam ver viola ao vivo, viola, minha viola, como é que era aquele programa do Moraes Sarmento e da Inesita Barroso, né? Viola, minha viola, existe até hoje, né, Antônio? Ainda existe, né, ou não? Tem gravações, né, mas não está ao vivo mais porque tem alguém apresentando, porque os dois já faleceram, infelizmente, né? Vamos mandar um abraço daqui a pouquinho para os amigos e também para os amigos aniversariantes. Mas eu volto as notícias das agências informativas de rádio, com a agência Rádio Web, BBC, ainda dando bastante destaque ao caso Lula. E ontem um juiz de Brasília, que nada tem a ver com o juiz de Porto Alegre, que está investigando um outro caso, que é a venda aí ou melhor, a compra, né, dos aviões lá da Suécia, que o Brasil comprou. O americano não pode ser passado para trás mesmo, hein, Titonelli? Estão investigando até isso, porque comprar da Suécia não compraram dos Estados Unidos, então estão investigando. E o juiz apreendeu o passaporte de Lula, que deveria ter ido para a Etiópia essa madrugada, ele que foi convidado lá atrás, em setembro, em outubro, essa viagem já estava marcada. De qualquer maneira, o Lula acabou não viajando, nós mostramos essa matéria para vocês. E, ao mesmo tempo, o Partido dos Trabalhadores lançou a pré-candidatura de Lula a presidente. Vamos a essas duas matérias. O juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara da Justiça Federal do Distrito Federal, determinou a apreensão do passaporte do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na noite desta quinta-feira. A decisão não tem relação com a condenação no processo do triplex do Guarujá pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O petista está proibido de sair do país por causa de um processo que apura suposto tráfico de influência na compra de aviões militares suecos pela FAB, Força Aérea Brasileira. Lula estava com viagem marcada para a Etiópia, na África, nesta sexta-feira, para participar de um encontro referente ao Fundo das Nações Unidas de Combate à Fome. Em nota, o advogado do ex-presidente Cristiano Zanin Martins afirma que o TRF-4 foi informado sobre a viagem e não opôs qualquer restrição. Diz ainda que o passaporte de Lula vai ser entregue à Polícia Federal nesta sexta-feira. O PT, Partido dos Trabalhadores, também divulgou nota em que afirma que esse juiz é suspeito e criou um vexame
vexame internacional. Nesta quinta-feira, o partido anunciou a pré-candidatura de Lula à presidência nas eleições deste ano. Agência Rádio Web, com informações do Distrito Federal, Ana Paula Costa. Cidadania FM, 60 minutos. O PT, Partido dos Trabalhadores, anunciou a pré-candidatura à presidência de Luiz Inácio Lula da Silva durante reunião da Executiva Nacional do partido em São Paulo nesta quinta-feira. O encontro aconteceu um dia depois do julgamento do recurso do processo que envolve o triplex do Guarujá, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre. Os desembargadores mantiveram a condenação do juiz Sérgio Moro e aumentaram a pena do ex-presidente de 9 anos e meio de prisão para 12 anos e 1 mês em regime fechado. Ao lado de Gleisi Hoffmann, presidente do partido, e da ex-presidente Dilma Rousseff, Lula mais uma vez se declarou inocente. Além disso, contestou a decisão dos magistrados no julgamento do TRF4 e falou em formação de cartel. O cidadão ficou 100 meses no processo, o outro teve 100 dias, e o outro nem tinha pegado para ler, e eles construíram um cartel para dar uma sentença unânime, com o pretexto de tentar apressar, naquilo que for necessário apressar, a possibilidade de evitar que o PT tenha o Lula como candidato à presidência da República, ou de evitar que a gente volte a ganhar as eleições. O ex-presidente afirmou que vai recorrer da condenação em todas as instâncias possíveis e também criticou as investigações da Operação Lava Jato da Polícia Federal. Lula disse ainda que houve um pacto entre o Judiciário, a mídia e outras instituições para promover uma perseguição política a ele e ao PT. A construção de um pacto entre o Poder Judiciário, a mídia e as instituições outras do Estado brasileiro, que constrói uma versão. E é muito engraçado porque o Delairol, na primeira denúncia dele, ele disse para a empresa: não me peçam provas, eu tenho convicção. Ou seja, é uma versão nova da teoria do domínio do fato. A reunião também teve a participação de especialistas que falaram sobre a decisão do TRF4 e sobre a situação eleitoral do partido, já que a sentença pode tirar Lula das eleições deste ano. Por causa da condenação, a candidatura do ex-presidente pode ser barrada pela lei da ficha limpa. Ao final do encontro, o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, anunciou a estratégia do partido para a elaboração do plano de governo para as eleições. Agência Rádio Web de São Paulo, Ana Paula Costa. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. 13 horas e 13 minutos, um breve comentário. Ontem, navegando aí pelo Twitter e pelo Facebook, eu vi uma participação de um cidadão chamado Reinaldo Azevedo, que está hoje em dia, estava na Jovem Pan, agora está na Band News. E o Reinaldo Azevedo, todo mundo sabe, é antipetista, é antilulista, ele fala isso com toda clareza, mas ele tem uma visão crítica sobre esse julgamento e já desde outubro, até antes disso, ele dizia que não havia razão para condenar Lula no caso do triplex. As palavras do próprio Reinaldo Azevedo. E disse mais ainda que um dos juízes, ele citou o nome dos 3 desembargadores, usou a teoria do domínio do fato e, inclusive, o Reinaldo Azevedo, garganta hoje está meio... O Reinaldo Azevedo, ele disse o seguinte, ele explicou a origem da teoria, que é um advogado, um jurista alemão, que criou essa teoria do domínio do fato, que serve para as ações de ação civil e jamais de ações criminais. E, portanto, não teria nenhuma aplicabilidade nesse caso em questão. E um dos juízes votou, desembargadores, votou baseado nessa história da teoria do domínio do fato, que não é o adequado para essa situação. E o próprio relator, o Gebran, ele citou um professor da PUC, se não me engano, ou da USP, acho que da USP, me esqueci o nome dele agora, exatamente dizendo que citou as teorias, enfim, não aplicáveis ao caso, mas ele acabou aplicando ao caso, e o próprio autor das ideias disse, olha, ele falou fora do contexto, né? Nada disso que eu prego, eu como estudioso do assunto. Então, portanto, tem essas incoerências e por isso que nós estamos abordando esse aspecto. Aniversariantes de hoje, Ana Júlia da Costa Martins, está no Face, o Rubens Rigonati, parabéns.
a Rosa Souza, a Mariane Viana, o Jonathan Porto de Almeida, a Claudinei dos Santos Borba, também a Pamela Godoy Melo. Parabéns aí aos amigos, às amigas que estão aniversariando, e vou dar mais uma olhadinha, uma passeadinha nas postagens que nós fizemos aqui na nossa página, e só dando uma olhadinha aqui. Aliás, ontem, outro lance muito curioso, que o Tonelli acho que não deve ter visto, mas o Kim, conhece o Kim Kataguiri, que é do MBL, é o japonesinho lá que todo mundo conhece, magrinho, metido a falar bastante, ganha bastante espaço em rádio, em televisão, e defende umas ideias assim super à direita, alguns chamam até de ideias fascistoides, né? E ele estava, aconteceu 2 anos, na Rádio Guaíba, no momento que havia o julgamento do Lula. Ele estava, e a Rádio Guaíba estava ao vivo também nas redes sociais. E Jurami, se não me engano, o nome do apresentador desse programa, na Rádio Guaíba de Porto Alegre, e a Márcia Tiburi, ela que é professora de direito, de ética, essa coisa toda, estava dando uma entrevista. De repente chegou o Kim Kataguiri, convidado pela produção do programa. Ela viu ele chegando e falou assim: olha, eu não discuto com fascista, eu estou fora, isso no ar, eu não aceito discutir com esse rapaz, que ele não tem moral para discutir, eu não vou dar espaço para ele, muito obrigado. E o senhor, falou para o apresentador, não agiu corretamente, eticamente, o senhor deve ter me avisado que esse rapaz vinha aqui, porque daí eu não viria. Ela se levantou e ele ficou lá de boca aberta, tanto o apresentador quanto o Kim Kataguiri. Daí continuou a entrevista, ela foi embora, continuou a entrevista, de repente chegou o senador Requião para dar entrevista e ficar frente a frente com o Kim Kataguiri. Ele falou assim: ô apresentador, o senhor deve ter me avisado que o senhor Kim Kataguiri estava aqui, mas eu não tenho problema, eu vou participar do programa. Olha, mas ele deu uma aula de história, de economia, de política para esse Kim Kataguiri, que o japonesinho saiu de lá totalmente desorientado. E deu uma dura, inclusive o Requião deu uma dura no apresentador do programa, quando o apresentador tentou interromper os argumentos que ele estava fazendo. Ele estava dando uma aula sensacional, vale a pena ver esse vídeo, mostrando aí, defendendo o nacionalismo, defendendo o petróleo para o Brasil, defendendo a questão, defendendo o próprio Lula, inclusive, dizendo que o Lula é o único nome capaz, de ter uma alternativa ao que está aí. Muito interessante. Então eu achei que vale a pena, estar postada na minha página. São cerca de uns 40, 50 minutos de conversa, muito interessante, vale a pena, de fato, você dar uma olhadinha, que é uma aula de história, de economia, e o Kim Kataguiri não sabe de nada, viu, Tonelli? Quando o Requião falou que havia uma expoliação do capital nacional, internacional, aliás, de interesse nas nossas reservas petrolíferas e tudo mais, o Kim Kataguiri falou assim: não, sabe o que acontece? Os outros países são solidários. Que solidários, coisa nenhuma. Nesse capitalismo selvagem não tem solidariedade, não, disse o Requião. Basicamente, em resumo, isso. Mas foi interessante, deixo aí para os amigos que tiverem interesse, dar uma olhadinha, está na nossa página, e a gente continua aí com mais informações. Só para encerrar esse assunto desse julgamento, nós temos ainda os senadores do Partido dos Trabalhadores se manifestaram a respeito dessa condenação e também a repercussão internacional, segundo a Rádio França Internacional. Um dia depois da condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em segunda instância, senadores do Partido dos Trabalhadores, PT, afirmam que a sigla amanheceu fortalecida. Segundo o senador líder do PT no Senado, Paulo Rocha, todos acreditam na inocência do ex-presidente e sabem que a condenação foi apenas por questões políticas. Isso nós já estávamos esperando e se confirmou exatamente com a intervenção dos 3, que é uma condenação política. A partir da leitura do tal do domínio do fato, eles fazem disso uma leitura para condenar o presidente sem
crime e sem prova. Para a senadora Fátima Bezerra, o julgamento não passou de uma farsa para tirar Lula da jogada. Para ela, o resultado só aumentou a união do partido e dos militantes. Afirma que o PT segue firme. Olha, a crônica de uma farsa anunciada, uma condenação política sem provas, faz parte da continuidade do golpe de Estado que sequestrou o voto popular. E a resposta que nós acabamos de dar é essa. O PT, em reunião ampliada, acaba de aclamar Lula, nosso pré-candidato. Nós não vamos aceitar que a democracia e a vontade da maioria do povo brasileiro sejam mais uma vez desrespeitadas. O ex-presidente Lula foi anunciado como pré-candidato à presidência pelo PT nesta quinta-feira, durante reunião da Comissão Executiva Nacional do partido em São Paulo. Lula foi condenado em segunda instância a 12 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do Triplex em Guarujá. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira. Cidadania FM, 60 minutos. Rádio França Internacional. Márcia Bechara. O descarrilhamento de um trem na periferia de Milão deixou ao menos 3 mortos, cerca de 46 feridos. Ao menos 5 pessoas estão hospitalizadas em estado grave. O acidente foi registrado um pouco antes das 7 horas. O trem partiu do município de Cremone, no norte da Itália. Estava lotado de passageiros rumo a Milão. O trem saiu dos trilhos na estação de Pioltello Limito, na periferia. Apenas os vagões intermediários descarrilharam. A causa do acidente, segundo o jornal Corriere della Sera, foi uma falha de 20 centímetros na linha de trem que se encontrava em manutenção. Toda a mídia europeia repercute hoje a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, de condenar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Para os jornais franceses Le Monde e Les Echos, o futuro político do líder petista está comprometido. O diário britânico The Guardian e o português Público destacam a reação dos partidários de Lula, que consideram a sentença como um ataque à democracia. O diário espanhol El País diz que parte do Brasil está obcecado em ver Lula entrando na prisão. E também destaca que os mercados reagiram bem à decisão do tribunal, com uma alta de 3,3% ontem na Bolsa de Valores de São Paulo. Em Paris, o nível do rio Sena continua a subir, o cais está inundado e interditado. Inundações também são registradas na periferia da capital francesa, enquanto a chuva continua a cair em boa parte do território nessa quinta-feira. As chuvas perturbam também o transporte público em Paris. Uma linha do trem interurbano que faz a ligação entre o norte e o sul da capital, o RER-C, permanece fechada. 14 regiões francesas continuam em estado de alerta por inundações e também queda de neve. O governo espanhol anunciou nesta quinta-feira que pedirá ao tribunal que bloqueie a candidatura de Carles Puigdemont como presidente da região da Catalunha. O primeiro-ministro Mariano Rajoy pretende interpor recurso no Tribunal Constitucional contra a decisão do Parlamento da Catalunha de propor Carles Puigdemont como candidato à presidência da Generalitat, segundo anunciou Soraya Sáenz Santamaría, a número 2 do governo espanhol. E o presidente americano Donald Trump se diz disposto a ser interrogado pelo procurador especial Robert Mueller, encarregado da investigação sobre uma possível ingerência russa na última campanha presidencial norte-americana para prejudicar a então candidata democrata Hillary Clinton. De Paris, Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. Dá para colocar a matéria Jornal daqui para 60 minutos. Tá? Com Ernesto Albuquerque. São exatamente 13 horas e 25 minutos. Esta é a Cidadania, este é os 60 minutos. Eu estava observando entre as várias postagens que nós fizemos aí na nossa página, nas demais páginas que a gente tem, uma entrevista
dada pelo ministro Barroso, do STF. Ele fala uma coisa muito interessante, que há casos, inclusive de um senador, que continua senador, e não ainda propriamente, nem virou réu, nem está investigado como deveria, que foi detectado o pedido de dinheiro, a mala de dinheiro, quem ia pegar a mala de dinheiro, até ele disse que teria que ser alguém que ia pegar o dinheiro, que eles poderiam dar um jeitinho na pessoa, viu? Levou o dinheiro, quer dizer, tudo que foi dito foi comprovado e o senador continua sendo senador e incólume. Então a gente começa a duvidar que realmente a lei seja para todos. Então o próprio ministro indignado com essa situação. Vamos ver aí e perceber essa entrevista do ministro Barroso falando sobre um senador que por acaso é de um partido que tem umas cores bonitas, viu? E bate asa, é um voo curto, né? Um bico longo. Vamos lá então. O papel que desgasta o Supremo e que ele frequentemente desempenha mal é o papel de funcionar como o tribunal criminal de primeiro grau, de primeira instância, para julgar políticos encrencados. Veja, tem um processo em que eu tenho o áudio de um parlamentar, seja quem for, pedindo dinheiro. Está gravado. Depois eu tenho o áudio do parlamentar dizendo quem é que ele vai mandar buscar o dinheiro, com o complemento de que tem que ser alguém que a gente mate antes dele fazer delação. E aí, em operação controlada, a pessoa que se disse que ia buscar o dinheiro, de fato vai buscar o dinheiro. E recebe o dinheiro vivo e coloca em mochilas e transporta por via terrestre até um outro estado da federação, onde este dinheiro, que supostamente seria um empréstimo para o parlamentar, não é depositado na conta do parlamentar, é depositado na conta de um assessor de um senador correligionário que, indagado pelo banco, presta uma informação falsa sobre a origem do dinheiro. Há 650 mil presos no sistema penitenciário brasileiro. Poucas pessoas estão presas com tanta prova quanto havia nesse caso. Poucas. Portanto, eu acho que o afastamento se impunha. Não é um sentimento pessoal, não é um sentimento político, não é populismo, é prova. É isso aí, ó. Como diria o Barroso com a sua mansidão, né? Fala tranquilo, é prova. E esse senador continua na ativa e dando as cartas. Está meio escondido, parece que ele quase chegou pelo que ele descreveu. Acho que todo mundo sabe quem era, Antonelli. Quase foi presidente, né? Pois é, Milena Machado, obrigado aí, acessando a nossa página. Doutor Gustavo Kuma, lá de São Paulo, um abração. Perpétuo Marques, grande cantor sertanejo, também acessando. Um abraço para o Perpétuo, que se mostrou aí a sua competência musical domingo passado no Show da Viola. O Otobelli Augusto, que sempre acessa a nossa página. Também o Jadir Batista, lá do Rio de Janeiro. Como é que tá aí? Como é que tá a dor de cabeça aí, ô Jadir? Um abração. Eliana Jolie, o Fábio Zamberlan, também a Ana Maria Gomes Amaro, o Paulo Florentino da Silva, o Luizinho Aparecido, o Milton Vona, a Simara Fontes, Cida Ferecim, Marcos Campanhã, Luciane Gomes, Paula Moraes, todo mundo aí conectado conosco, muito obrigado pela grande audiência, o Beto Leme também, que eu já falei, o Wellington Feitosa, que é fã do Bolsonaro, tudo bem, tem gosto para tudo, viu, Wellington? Vivemos uma democracia ainda. A Milena Machado, que é lá de Alumínio, opa, pessoal de Alumínio aí, um abração, perto de Sorocaba, né? Um abração. O que mais que nós temos aqui? O Rodrigo Carvalho, deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Tem mais, é do Júlio Goya, a Paula Moraes, o Marcos Campanhã, também a Maria Parischi, e a Roseli Fidêncio. São os amigos aí que nós conseguimos detectar aí na nossa página. Cada dia aumentamos aí o nosso círculo de amizades. Vamos à previsão do clima. Eu já falei do clima hoje, Antonelli? Acho que não, né? Porque está tão corrido aqui. Assim, a Milena está confirmando aqui
que Alumínio fica entre Sorocaba e São Roque. Obrigado pela audiência. Espalhe aí em Alumínio, que tem o programa da Cidadania das 13 às 14, 60 minutos, também pelo Face. Obrigado pelo prestígio. 31 graus de mínima aqui para a Estância Turística de Avaré, 31 de máxima, né? 16 de mínima, 15 milímetros de chuva é a previsão, 92 de umidade relativa máxima e 54% de umidade relativa mínima. 6h51 nascer do sol e às 20h04 deverá ser o pôr do sol no horário brasileiro de verão. A Sidneia Cruz também está conosco. Um abração aí. E vamos em frente trazendo as informações locais também aqui na Cidadania FM. Avaré Urgente, do nosso amigo Marcelinho, que apresenta o esporte também através do Face aí, para quem está acompanhando, a partir das 11h30 da manhã. Então são 13h31. A nossa fibra ótica, acho que tiraram umas fibras a menos hoje aí, viu, Tutanelli? O que está acontecendo? Está parecendo aquela... Lembra da internet de escada, não? Você ficava esperando. Agora sim, caiu aqui o Avaré Urgente. Vamos dar uma olhadinha nas manchetes aqui da cidade. Custo estimado com o carnaval na Emapa e na represa passa dos R$250 mil. Será que está sobrando dinheiro aqui na Prefeitura de Avaré ou não? Festa o pessoal gosta, hein, Titonelli? Impressionante, não? Todo mundo gosta de festa, até eu, viu? Mas quando o dinheiro está suficiente e sobrando para as coisas importantes, né? Infraestrutura, saúde, educação, assistência social. Falta de condições de trabalho pode parar serviços no aterro de resíduos sólidos. Está aí, ó, falta de condições de trabalho. Não pode, né? Primeiro encontro de mães e cuidadores de pessoas com deficiência será realizado em Avaré. Tá, ok, isso é importante. Para quanto mais informação, melhor. Bombeiros buscam por 2 pescadores que desapareceram em Itaí. São as principais manchetes aí do nosso amigo Marcelinho do Avaré Urgente. Vamos dar uma olhadinha no jornal O Victoriano, também jornal da internet. O nosso amigo Nenê e o Fernando, que tocam o jornal O Victoriano. Já são 13h33 aqui na Estância Turística de Avaré. Corpo de jovem desaparecido em Piraju é encontrado. Polícia investiga a morte suspeita de homem achado caído ao lado do carro. Sindicato denuncia condições insalubres no aterro de resíduos sólidos de Avaré. Que coisa, o sindicato, apareceu o sindicato aí fazendo denúncia, hein? Primeira operação integrada do ano registrou 50 infrações de trânsito. E a do Vale TV comemorou 2 anos no ar. Eu acabei não indo ao evento, né? O vereador Barreto lá esteve e comentou com a gente que foi bastante interessante, teve uma boa participação. Ele e o Toninho estiveram representando a Câmara lá. A gente manda um abraço para o pessoal daí do Vale e não pudemos estar presente por razões pessoais aí ontem à noite. São exatamente 13h34. Mais notícias daqui a pouquinho. Notícias da Avaré e um pouquinho de notícias nacionais aí. Mais da metade das estatais não cumpre lei que coíbe ingerência, exatamente criada para dar um caráter mais técnico à administração de empresas públicas federais. A lei das estatais não é cumprida por mais da metade dessas companhias 1 ano e meio após sua sanção. Tá aí, precisa botar em ordem. As filas enormes para vacinação contra a febre amarela, que foi o primeiro dia de vacina com senha lá na capital. A gente lembra que a Avaré, desde 2009, se tornou obrigatória a vacinação contra a febre amarela em razão de 2 casos suspeitos que teve naquela época. Então toda a criançada aqui já está vacinada e também precisa os adultos se cuidarem e aqueles que vão trabalhar ou viajar para a área de floresta onde existe a circulação do vírus. Um abração para o Abel Pereira de Souza Júnior, lá de São Paulo, colega de turma aí, abração Abel. Também que nós temos aqui mais informações. França relaxa a lei sobre o uso da maconha. Usuários de maconha pegos em flagrante na França serão multados, mas ficarão livres. Essa decisão foi anunciada ontem. No entanto, não descriminaliza o consumo lá na França. O governo elabora
O texto final de uma nova lei estuda entre aplicar uma multa imediata de até 200 euros ou criar uma infração que, se não for paga em até 45 dias, daria origem a um processo. Estão estudando essas duas alternativas. E a Boeing de olho na Embraer, hein? Uma das grandes empresas nacionais aí. A Boeing sinalizou que a Embraer teria autonomia em projeto de caças, transformação do país em polo de produção e manutenção do poder de veto do governo. Estão entregando o Brasil, né? As multinacionais estão achando aqui um mercado pródigo para ampliar seus tentáculos. André Honório, um abração aí para o nosso amigo André Honório. E o Gabigol, hein? Está voltando ao Santos, hein? Decepção na Europa, está voltando aí para atuar pelo Santos, que ganhou ontem 2-1 e da Ponte Preta, né? E o Palmeiras, eu assisti o jogo do Palmeiras de novo, viu, Tonelo? Vou virar palmeirense, viu? Só que eu torci para o time adversário, mas o Palmeiras conseguiu ganhar do RB, né? Do Red Bull. O time do Red Bull anda perdendo, mas ele jogou bem. Perdeu até um pênalti, o goleirão do Palmeiras, quando estava 1-1. Foi no cantinho esquerdo buscar o chutinho fraco lá do meia, o jogador que jogar na meia. E depois foi expulso esse jogador, inclusive, do Red Bull. Abraço para Sônia Helena Novaes Guimarães, lá de José Bonifácio, também acessando a nossa página. Muita gente de fora aí, de cidades próximas e distantes. Prefeito já recebe críticas de seus próprios eleitores, diz aí o Jornal do Goiê. Inscrição para o SISU termina às 23h59 de hoje. Também destaque para o aniversário dos 2 anos da Dovale TV. E quem morreu em Piraju foi Bruno Negrão Gruber. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa matéria que deram destaque. Enquanto tapa-buraco não vem, rua vira piada. Tem uma rua ali perto de casa, até andaram tapando o buraco. Colocaram quase como guarda-roupa dentro do buraco, viu, dona Helena? Tem uma madeira, você está passando a noite, de repente você vê aquela madeira toda, se você não presta atenção, complicaria, né? Bruno Negrão Gruber, tem um dizendo aqui, deixa eu só dar uma olhadinha. Na verdade, foi uma homenagem de Rafael de Oliveira Meneghella e família a esse jovem que faleceu, né? Ok, condolências à família aí. São exatamente 13h38. Próximas matérias, meu amigo Titonelli. Nós temos o Dia da Gula aí? Dia da Gula e o Centro da Colégio. Sim, vamos essas duas matérias. Então, o Dia da Gula, atenção para a questão da obesidade, já que estão falando em gula, e também um incêndio em um hospital na Coreia do Sul. 26 de janeiro é o Dia da Gula. Longe de ser uma data para comemorações, é um dia de preocupação. Dados da Organização Mundial de Saúde projetam que em 2025, mais de 2 bilhões de adultos estarão com sobrepeso e cerca de 700 milhões obesos. No Brasil, levantamentos apontam que mais de 50% da população está acima do peso. Ansiedade, depressão e tédio são apontados como alguns dos gatilhos emocionais para a gula. O especialista em nutrição otimizada, Rodrigo Poleso, explica que identificar a diferença entre fome fisiológica e emocional é o principal passo para evitar comer além do que se precisa. Fome fisiológica, fome de verdade, ela vem em ondas e ela acontece mais lentamente. Então você sente, a fome vem crescendo com o tempo, né, lentamente em ondas, e se você não comer nada, essa fome vai sumir também lentamente. A gula, além de ser uma fome emocional, ela também pode ser uma forma de força do hábito. Às vezes a gente está acostumado a comer uma coisa doce às 3 horas da tarde, uma coisa doce no meio da manhã. Comer uma besteira de vez em quando, no entanto, não precisa ser causa de culpa. O sinal vermelho deve se acender quando a pessoa percebe que o hábito se tornou rotineiro. Você pode começar a não nutrir o seu corpo como você gostaria. Você pode começar a criar realmente um vício por esses alimentos de prazer imediato e piorar ainda mais sua condição emocional. Nesse caso, a indicação é a procura de profissionais para conseguir entrar novamente nos eixos. Um nutrólogo e um psicólogo podem ajudar na mudança. A agência Rádio Web, de Porto Alegre, Tatiane de Souza.
Cidadania FM, 60 minutos. 41 pessoas morreram e outras 79 ficaram feridas durante incêndio em um hospital na Coreia do Sul nesta sexta-feira. Segundo agências de notícias internacionais, a suspeita de que o fogo tenha começado em uma sala de emergência do primeiro andar do prédio principal do Sejong Hospital. O edifício de 6 andares tinha uma casa de repouso para idosos, de onde 94 pacientes foram retirados sem ferimentos. Um total de 111 pacientes e funcionários foram transferidos para 6 outros hospitais próximos. Esse incêndio é o pior já vivido pelo país asiático em mais de uma década. Em dezembro do ano passado, 29 pessoas morreram em um incêndio em um ginásio de uma cidade no norte da Coreia do Sul. Agência Rádio Web com informações internacionais, Leno Falk. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. Notícias com credibilidade. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. Treze horas e 42 minutos. Vamos a mais informações aqui na Cidadania FM. Lembramos que amanhã, às 9 horas da manhã, estaremos aqui, também com transmissão para o Face, além dos 104.9, além do www.radiocidadania.com.br e além também dos aplicativos para celular, apresentando Amanhã Cidadania, o Médico Repórter, um programa de 1 hora de duração, com as músicas dos anos 59 e 60, que nós vamos apresentar amanhã, tanto música brasileira quanto música internacional, de destaque. Boas músicas tem nesse período e muita notícia de saúde. Estaremos comentando aí, dando dicas de saúde, fazendo comentários, enfim, de vários textos aí da nossa área de atuação, tá ok? Tiago dos Santos, um abraço. Barreto do Mercado também, a Sandra Klosowski, a Geni Brandão e o André Honório, que mandou um recadinho aqui, dizendo que o prefeito deveria gastar os R$250 mil do carnaval para ajudar a tapar os buracos das ruas, para melhorar a infraestrutura das ruas aí, que está todo mundo reclamando. Aliás, hoje conversei com pessoas que disseram que a própria rua da casa dela estão tapando com areia, viu, dona? Estão tapando, e aquele dinheiro que vinha, né? Interessante, né? E veio, está parecendo a história da Conceição, né? Lembra da música da Conceição? Que o Calbi Peixoto cantava? Se subiu, ninguém sabe, ninguém viu, né? Mais ou menos assim. Vamos a mais informações, abrindo aqui o site UOL, para a gente dar uma atualizada nas informações. Em recurso, Lula vai alegar violação da paridade entre acusação e defesa. Advogado entrega passaporte de Lula à Polícia Federal em São Paulo hoje. Assessor da FAO lamenta a ausência de Lula em evento Night Opera. Ele foi proibido de viajar. Execução da pena deve esperar STF, diz Torquato, que é o ministro da Justiça, que pede prudência em eventual prisão de Lula. Ativismo judicial preocupa políticos. E, segundo ministros, Lula tem mais chances no próprio STF. São notícias aí que nós temos a respeito desse caso. Tem mais ainda, eleições 2018, sem Lula, Bolsonaro acha que cresce e centro aumenta a pressão, que é tudo que a grande mídia queria. Trump chama a mídia de falsa e desagradável e é vaiado em Davos, tá? Cheio de vaias e aplausos do Trump, né? O pessoal está começando a cair a ficha com relação ao Donald Trump. Construção foi o setor que mais demitiu em 2017. Segundo os dados do CAGED, comércio gerou mais vagas com carteira. País perdeu 20.800 vagas formais de emprego. Abraço ao Antônio Edson Dias e também ao Éder Miano Pereira, que é vereador lá em Taquarituba. Itaquarituba, está esburacado aí, Éder? Como é que está a infraestrutura em Taquarituba? Se quiser
dizer para a gente já diz aí, só mandar uma mensagem através do Face. O que mais que eu tenho aqui? Só um cigarro por dia já aumenta o risco de AVC e doenças cardíacas. Não há uma quantidade segura. Olha, é um artigo médico aí, vou até repetir, hein? Atenção, quem é fumante aí, levanta a mão. Aqui no estúdio ninguém levantou, né, Tonelli? Não, nem eu, nem o Tonelli, a gente não fuma, felizmente, né? Só um cigarro por dia já aumenta o risco de AVC e doenças cardíacas. Tá aí, beleza, né? Tá aqui uma observação da Sueli Cristina Almeida, diz que voltou a acessar o Face, a nossa página. Tive que assistir ao debate do Requião versus Kataguiri. Aliás, que discurso raso do MBL, hein? Tá ok, realmente foi um baile, como eu disse, foi um show aí em cima do Requião, em cima do Kataguiri. Ela completa dizendo, claramente, alguém sem conhecimento, se referindo ao Kataguiri, que acha que o povo não entende nada de economia, mas quebrou a cara ao se deparar com alguém que sabe muito, que é o Requião. Daí ela completou, a Sueli Cristina Almeida, viu? Gostei do seu comentário, viu, Sueli? Obrigado ao Requião pela aula. E, de fato, foi uma aula. Vale a pena dar uma olhadinha nesse vídeo, está na nossa página aí, na entrevista da Rádio Guaíba, no dia 24, na hora que estava sendo julgado o Lula, e houve não houve nenhum debate, houve um massacre do Requião em cima do Kim Kataguiri. É bom o pessoal saber quem que é esse tal de Kim Kataguiri, que tem emissoras de rádio aí, acho que não sei se é a Jovem Pan, que vive dando espaços aí para esse rapaz, né? Para esse, como diria o nosso amigo lá do CQC, desse rapaz. Aliás, eu tenho saudade da Jovem Pan de antigamente, viu, dona Hélia? Agora a Jovem Pan mudou toda a programação e tá um pessoal do jornalismo lá mais à direita que quem? Que aquele que foi ditador lá na Itália, como é que era o nome dele? Mussolini? Que coisa impressionante, né? Vamos falar um pouquinho de saúde. As duas matérias, aliás, todas as matérias que eu tenho hoje de saúde são sobre febre amarela. Vou mostrar duas delas, a questão do fracionamento das vacinas e também a morte de macacos, que é uma preocupação grande. Quanto mais morrem os macacos, mais chance aí do vírus espalhar e chegar nos humanos. Vamos lá. Médico Repórter, a informação precisa de quem entende do assunto. O Ministério da Saúde passa a adotar como estratégia de prevenção à febre amarela a utilização da dose fracionada da vacina. A medida é recomendada pela Organização Mundial da Saúde para evitar a expansão da doença em locais com circulação ativa do vírus. É o caso dos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, que já iniciaram a campanha com essa metodologia nesta quinta-feira. Como explica o secretário substituto de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, o farmacêutico Osnei Okumoto, a medida só é indicada em casos de campanhas devido ao período curto de durabilidade do produto quando aberto. A partir do momento que você abriu um frasco de vacina para você coletar um 0,1 ml ou 100 microlitros, esse frasco de vacina ele tem uma duração de 6 horas apenas. Então, somente em campanhas você pode realmente exercer a questão do fracionamento. Pessoas que moram em regiões rurais e próximas de matas ou vão viajar para esses locais ou para fora do país devem procurar os postos de vacinação. O farmacêutico ressalta que grupos especiais devem receber a dose padrão. É o caso de crianças entre 9 meses e 2 anos de idade, gestantes e de quem tem mais de 60 anos ou condições clínicas especiais. Nesses casos, também é preciso cautela e a avaliação de um médico. Se a imunidade está muito baixa, ela traz risco de eventos adversos para essa população. Então, a recomendação das vacinas é só mediante uma avaliação médica. Pacientes que têm HIV, que já diminui a imunidade, pacientes que fizeram quimioterapia recentemente, pacientes que utilizam imunossupressores, também correm o risco de fazer a vacinação e ter
terem efeitos adversos. Então, todas elas deverão ser avaliadas por médico. Em solenidade no Conselho Federal de Farmácia em Brasília, o ministro Ricardo Barros comentou o último boletim sobre a febre amarela. De julho do ano passado até 24 de janeiro, o Brasil contava com 130 casos confirmados da doença e 53 mortes. O Ministério considera a situação sob controle. Nós temos muito menos casos e muito menos óbitos, embora este ano o impacto da circulação do vírus seja em uma população muito maior do que tinha sido atingida no ano passado. Nós vacinaremos 20 milhões de pessoas nessa campanha e mais as novas áreas que forem necessárias quando surgirem epizootias. A campanha com dose fracionada começa também na Bahia no dia 19 de fevereiro. Agência Rádio Web. De Brasília, Denise Coelho. Cidadania FM, 60 minutos. A morte de diferentes espécies de macaco para tentar frear o avanço da febre amarela representa vitória para o transmissor da doença, o mosquito. O alerta é da subsecretária de Vigilância Sanitária e Controle de Zoonoses do município do Rio, Márcia Rolim. Então, as pessoas, né, que estão agindo dessa forma, elas estão fazendo que a febre amarela ela ganhe essa batalha. Porque você matando o macaco, não consigo fazer o monitoramento, o rastreamento desse vírus. Os casos de febre amarela que ocorrem no país ainda são do tipo silvestre, ou seja, está na floresta, na mata, explicou a médica veterinária. Logo, esses animais ficarão doentes antes dos seres humanos. Sendo assim, é possível adotar medidas preventivas, como as campanhas de vacinação. E também evitar a proliferação de mosquitos, que o mosquito é um vilão dessa história. É ele que vai transmitir. Não existe a transmissão direta do macaco para o homem. Neste sábado, dia de vacinação contra a febre amarela em todo o estado, o Palácio Tiradentes, sede da Assembleia Legislativa do Rio, será um dos pontos de vacinação. Cerca de 2.000 doses serão ofertadas. O serviço será oferecido dentro do departamento médico da Alerj. A população terá acesso aos consultórios pela entrada lateral do Palácio. O dia D contará com diversos postos de vacinação espalhados em todo o estado. Para conferir o posto mais próximo, basta acessar febreamarela.rj.com.br. Política, um serviço da Alerj, Assembleia Legislativa do Rio. Aqui você tem poder. Do Rio de Janeiro, Valéria Rodrigues. Jornal 60 Minutos. Com Ernesto Albuquerque. 13 horas e 53 minutos. Mais uma vez um abraço para a Milena Machado, lá de Alumínio. Olha o que ela escreveu aqui para nós. Isso anima a gente, viu, Telando? Bom o programa na Rádio Cidadania. Obrigado aí. 60 minutos, 15 anos no ar. Estamos aí sempre trazendo as notícias e agora também pela rede social. Né? Gasto de brasileiros no exterior sobe e chega a 19 bilhões de dólares em 2017. Lá em São Paulo, na capital, 94 mil pessoas já foram imunizados contra a febre amarela com a dose fracionada. Nós temos aqui o Licério Martiniano, a cita aí, ó, que a Milena, lá de Alumínio, tem um amigo, o Avelino Ribeiro, em Avaré, está dizendo. Estão se comunicando aí, isso é muito bom. Soldado baleado na Rocinha é o 10º PM morto em 2018 no Rio de Janeiro. Brasil planeja reservas em 25% do território marinho. O país superaria a meta internacional com área do tamanho do Mato Grosso. Vítima de queda do Globocop passa por nova cirurgia em Pernambuco. Produtor proíbe vereador tucano, vereador do PSTB, de exibir o filme da Lava Jato. O próprio produtor disse que não vai passar. Não. E um borracheiro, uma equipe de borracharia, que usa gravata. No começo eles tinham vergonha de usar gravata, viu? Para consertar pneu. Olha, com colete, gravatinha cor-de-rosa. O pessoal está simpático lá para consertar pneu. Tá certo. São novidades aí, né? E realmente são interessantes. Inscrições para o SISU termina hoje às 23h59 desta sexta-feira. A Prefeitura de São Paulo começa a fiscalizar aplicativos
tipo Uber na segunda-feira. São as notícias últimas aí do site UOL que nós temos para vocês. Lembro mais uma vez, obrigado a Roseli Vairolete Rogado, que está acessando a nossa página, a Heloísa Dalcin, também, né? O Ferrari, a Donária, o Wagner José Oliveira, com todas as pessoas que estavam até agora conosco e continuam conosco, a gente agradece. E a gente encerra o programa com as últimas informações. Vamos mostrar aí mais duas matérias sobre febre amarela. Uma situação em Minas Gerais, tem quase 200 municípios em situação de extremo risco lá em Minas Gerais. E também os parques nacionais, o ICMBio, que administra todos esses parques nacionais, está dizendo que é importante vacinar contra a febre amarela para poder visitar esses parques nacionais, em razão do risco. História hoje falando sobre a invasão holandesa, matéria da BBC, e a entrevista com o ex-ministro do STF, Eros Grau, dizendo que juiz tem que ser mais discreto. Será que está mandando algum recado ou não? Uma boa tarde. Amanhã, então, às 9 horas, estarei de volta aqui com o Manhã Cidadania e Médico Repórter, só assuntos de saúde, sem política aí, e também as músicas dos anos 59 e 60, em versões mais atualizadas, tá ok? Um abraço a todos e a todas. A programação da Cidadania continua no 104.9, no www.radiocidadania.com.br e também nos aplicativos para celular, Radiosnet, TuneIn e também Rádios Garden. A Karina Renato Pereira acessou agora e a gente encerra a transmissão pelo Face a partir de agora e continuamos no rádio, tá ok? Abraço a todos aí. Repórter, a informação... Pelo Face termina agora, mas a programação, como eu disse, continua pelo rádio, pela internet, pelos aplicativos. Abraço a todos, até amanhã.